Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós vamos tratar de estudo de texto. E para você se preparar bem para uma prova em que haja a compreensão ou a interpretação de texto, ou às vezes as duas condições, é necessário que você entenda desde o início que compreensão e interpretação ocorrem no âmbito do estudo do texto, mas de formas diferentes, porque a compreensão é a análise daquilo que está escrito no texto. Então, se você tem uma questão que é de compreensão de texto, e você vai ver quando isso acontece já pelo enunciado, aí você então vai encontrar a resposta escrita no texto. Não com as mesmas palavras, não necessariamente com as mesmas palavras, mas tudo que seria ou tudo que será a resposta está escrito no texto. Aí, então, nós vamos ver que se a informação está presente no texto, a compreensão de texto, ela trabalha com a objetividade. Ao passo que, com a interpretação de texto, na questão que envolver esse tópico, então você tratará de concluir, ou seja, aquilo que você leu é capaz de te conduzir a uma dedução, a uma conclusão. Isso é o modo como interpretamos o conteúdo. A informação está fora do texto, mas é claro, está conectada com ele. O que eu quero dizer é que você não encontra a resposta escrita no texto, porque aí nós vamos trabalhar com a subjetividade, com aquilo que dá para entender do texto, sem extrapolação, quer dizer, sem você querer colocar informação que não pode ser deduzida ali no texto. Aí, então, para que nós tenhamos um sucesso no nosso estudo de texto, nós entramos nele já com uma pré-compreensão. Ou seja, quando eu vou ler um texto, supõe-se que eu já tenha um conhecimento prévio sobre aquele assunto de que o texto está tratando. Aí, a pré-compreensão vai juntar com a informação nova e nós vamos ter, então, é, vamos dizer que nós vamos agarrar, ou seja, aí nós vamos fazer a compreensão mesmo da intencionalidade do texto. Na interpretação, nós vamos tirar das nossas deduções aquela resposta que daremos ao texto depois de passarmos pelo tópico da compreensão. Aí nós vamos dizer que é preciso conversar com o texto para que realmente o interpretemos, e, nesse caso, vai ocorrer a fusão de horizontes. O horizonte do texto e o horizonte do leitor, ou seja, a pré-compreensão, aquilo que você entrou sabendo no texto, né, sobre o assunto, a compreensão, aquilo que você agarrou, aquela informação nova que você pegou ali, e somando tudo, você já pode fazer então as suas deduções, as suas conclusões, né? E aí é aquilo que nós vamos dizer que é um novo texto, a sua interpretação. Isso significa abertura, crescimento e ampliação para novos sentidos. Aí, como nós dissemos, né, como já foi dito anteriormente, quando você for responder a uma questão, se é de compreensão ou se é de interpretação do texto, você já sabe, já vai saber disso a partir do enunciado. Na compreensão, nós vamos ter, segundo o texto, o autor, o narrador do texto diz que, o texto informa que, tendo em vista o texto, de acordo com o texto, o autor sugere ainda que, na opinião do autor do texto, no texto, então são enunciados que te conduzem
de volta ao texto. Em uma determinada parte dele, você então encontrará a resposta para estes questionamentos. Agora, se o examinador lhe preparar questões de interpretação, você vai fazer inferências, você vai fazer deduções, você vai tirar conclusões a partir daquilo que você leu. Então, no enunciado, nós vamos ter como exemplos, você pode ter depreende-se, infere-se, conclui-se do texto. Então, quer dizer, depreende-se, quer dizer, não está escrito lá. Mas aquilo que está escrito dá para eu chegar a essa conclusão aí, certo? O texto permite deduzir que, então, quer dizer, não está escrito lá, mas aquilo que eu li é passível de tal dedução, de tal conclusão. Outros exemplos, ó, é possível subentender-se a partir do texto qual a intenção do autor, mas é a intenção, ele não escreveu explicitamente a intenção dele ali, mas a partir do que eu leio e somando com os conhecimentos prévios que eu tenho, dá para eu concluir o que o autor está querendo, a intenção dele com aquele texto. O texto possibilita o entendimento de que, com o apoio do texto, infere-se, o texto encaminha o leitor para, pretende o texto mostrar que o leitor, bom, isso não quer dizer que você vai poder tirar quaisquer deduções. Claro que não. Porque quando você estiver analisando um texto, você já entra nele sabendo que afirmações como as que nós vamos ler aqui, geralmente estarão incorretas. Por exemplo, quando extrapolar o texto, você tem que ser capaz de ler o texto e, ao ler a questão, perceber que algum item não pode ser corroborado pelo texto, não pode ser confirmado no texto. O texto não endossa aquela informação. Você está querendo muito, você está extrapolando. Você foi além do que o autor colocou no texto. Fazer referência a informações do texto, mas vagamente, sem exatidão. Então, quer dizer, um item que faz referência ao assunto do texto, mas assim, de forma vaga, você não sente aquela firmeza. Geralmente, esse item está errado. Contradiga o texto. É claro, afirmações que contradigam, que são contradições, é lógico que estão erradas. Quando também especificar intensamente ou generalizar informações, geralmente está extrapolando, né? Então, erro de novo. Quando você vir que o item que você está analisando denota uma possibilidade, quer dizer, é possível, ele não está afirmando categoricamente aquilo. O item deixou apenas uma possibilidade daquela informação, uma vez que quando você vai ao texto, o autor foi categórico na informação, deixa claro. Aí o item vem trazendo como uma possibilidade. Não, o autor não colocou como possibilidade, ele colocou como uma informação categórica, exata, pontual. Denota certeza, o item traz certeza, mas o texto deixou apenas como uma possibilidade. A hora que você lê o texto, quando você lê o texto, você percebe que o autor coloca aquilo ali como algo que pode ser, pode acontecer. E aí o item vem trazendo o que é certeza. Então, lógico, está errado. Você tem que conseguir perceber esses caminhos. E também quando apresentar palavras ou expressões que radicalizam, por exemplo, quando nós temos lá sempre ou nunca, apenas, nada, ninguém, ou tudo, ou outras similares, radicalizando, nem sempre estão erradas, é lógico, né? Nem sempre as alternativas que trazem essas palavras estão erradas, mas pode ter certeza que na maioria das vezes vão estar incorretas, tá? Então, isso aí já ajuda você, já entra no estudo do texto com, né,
como diz assim, com informações que já deixam você atento, mais atenta. Então, vamos agora, já que né, temos que deduzir muita coisa no texto, então, inferências e interpretação. E é isso. E é inferência, né? Então, a inferência, ela vai ocorrer no processo da leitura, é claro, e é essencial para que nós possamos fazer a interpretação do texto, porque o leitor deve completar o texto com suas informações, aquelas informações que não estão explícitas no texto, mas que são passíveis de serem comprovadas com o que foi dito no texto, né? Ou seja, faz-se necessário que represente mentalmente o significado do texto, relacionando suas partes aos conhecimentos prévios, como já dissemos antes. Então, inferir vai ser o quê? Vai ser concluir pelo raciocínio, a partir de fatos. Você vai ter fatos ali no texto, você tem indícios ali no texto. Isso vai levar você a deduções. Isso vai fazer você chegar a conclusões. E aí você está fazendo a interpretação do texto. Por exemplo, nessa tirinha aqui, o garoto chegou e disse, oi, e a menina, a Mafalda disse, "Psiu, fale baixo, tem um doente em casa." Aí o menino já começa a fazer as inferências dele, começa a tirar conclusões daquilo. Ah, seu pai está doente? Não, então é sua mãe. Não, então você vê que são realmente inferências que ele pode fazer sim, porque ele chega à casa da amiga, alguém está doente, então, geralmente a gente mora com os pais, principalmente crianças, então ele já começa a tirar conclusões, então é o pai que é doente, é a mãe? Não, mas não é nenhum dos dois, e aí ela mostra o quê? O mapa mundi, e aí você também já começa agora, a partir do terceiro do quarto quadrinho, que não há linguagem verbal, né? Aqui nós temos, ó, linguagem verbal. Nos três primeiros, nós temos as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Mas no último quadrinho, você só tem a linguagem não verbal. Então, mas dela também você vai fazer inferências. Então, se é isso aqui, se é o mapa mundi, se é o mundo que está doente, então eu posso pensar o quê? Doença é coisa ruim, é coisa que nós queríamos que não existisse. Então, o que que existe no mundo que é ruim, que não queríamos que existisse? Então, aí você pode pensar desigualdade social, fome, guerras, violência, poluição, preconceito, falta de amor, etc. Ou seja, nada está escrito ali, mas num contexto de doença, e quem está doente é o mundo, então, doença é coisa ruim, é coisa prejudicial. Então, eu posso tirar essas conclusões aí, certo? Então, é isso aí. Vamos treinar um pouco com a questão 1. Nas opções a seguir, há uma afirmação e uma inferência cabível. Então, você viu que nós falamos no slide anterior, que aquele último quadrinho, embora não tivesse nada escrito, ou seja, não ali omitiu-se a linguagem verbal e nós temos só a linguagem não verbal, mas nós podemos tirar inferências e tudo que nós falamos são informações cabíveis de eu, né, deduzir a partir do que foi dito antes, nos três primeiros quadrinhos, e depois do que ela me mostrou no quarto quadrinho. Então, agora nós vamos ter aqui inferências cabíveis nas 5 alternativas, mas uma delas não é cabível, uma é inadequada. Então, vamos lá. O carnaval de 2024 foi menos violento que o do ano anterior. A fiscalização policial está ficando mais eficiente. Ora, se foi menos violento e nós sempre associamos a presença da polícia para amenizar a violência, então, se a fiscalização, se eu digo que a fiscalização policial está ficando mais eficiente, é uma inferência cabível para o que foi dito antes. Eu posso chegar a essa conclusão, sim.
As lojas estão fazendo liquidação de roupas de inverno. O verão está chegando. Ora, se está liquidando roupas de inverno, é porque vão renovar ali as vitrines e certamente, então, vão retirar essas roupas. E por que que vão retirar essas roupas? Porque vão colocar outras. Então, com certeza, é da nova estação. Então, o verão é uma, é uma inferência cabível. Usuários de crack estão assaltando transeuntes no centro. A cada dia, os problemas das drogas estão crescendo. Ora, se os usuários de crack estão assaltando transeuntes no centro, eu posso chegar à conclusão, eu posso dizer assim, o problema das drogas só cresce, né? É cabível, sim. Os cachorros da casa estão latindo muito no quintal. A chuva que cai está bastante forte. Ora, algum cachorro pode até latir muito porque tem medo da chuva, mas isso não é um fator de consenso para que nós possamos dizer assim, que sempre que chove muito, os cachorros começam a latir. Não, os cachorros podem latir até por causa da chuva forte, mas não especificamente por causa dela, pode ser por outros motivos. Então, essa inferência aqui não é cabível para essa informação de que os cachorros estão latindo muito no quintal. Não. Eu posso inferir que eles viram alguma coisa estranha, passou algum gato, tem alguém rondando por ali, mas não necessariamente a chuva que cai forte. Essa é inadequada. As empresas abandonaram o hábito de mandar as contas para a casa dos clientes. Vai aumentar o atraso nos pagamentos. Ora, você anda em dia com os seus pagamentos, então você pode até dizer, eu não, eu continuo pagando tudo em dia. Essa inferência não é adequada. É adequada sim. Você não vai julgar por você ou por mim. Você vai julgar pelo fato de que, se não mando mais as contas, tem a possibilidade de a pessoa se esquecer delas, certo? Não quer dizer que ele se esqueceu que não tem conta, mas ele pode se esquecer do dia exato e quando vir, já está atrasado o pagamento. É perfeitamente cabível. Número 2. As opções a seguir apresentam algumas manchetes de jornais. Assinale a opção em que houve uma inferência adequada. Então, na questão anterior, nós descobrimos a que estava inadequada a informação, agora a adequada. Então, eu estou interpretando o texto, eu tenho que ter o cuidado de fazer as inferências possíveis. Então, vamos lá. O Vasco da Gama venceu ontem na Copa do Brasil. O Vasco da Gama é o melhor time do torneio. Ora, só porque ele venceu ontem, não quer dizer que ele seja o melhor, certo? Nada a ver. Então, se ele for o melhor, por exemplo, ele não pode perder nunca. Então, é claro que vai perder também. O melhor também perde. Então, já que até o melhor não ganha sempre, então só porque ele ganhou ontem, eu vou dizer que ele é o melhor? Inferência inadequada, incabível nesse caso. A manifestação contra o aborto reuniu muitas pessoas na praia de Copacabana. Os católicos combatem o aborto por considerá-lo um assassinato. Ora, de onde eu posso tirar do texto que eu li aqui que isso é referência aos católicos? Porque, até onde nós sabemos, não só os católicos são contra o aborto, existem muitas outras religiões que também combatem o aborto. Então, eu não posso retirar essa inferência, eu não posso deduzir isso desse texto. Mais uma inadequada. Houve fuga de presos de um presídio de segurança máxima. Há muita corrupção nos presídios. Agora a coisa já melhorou. Por quê? Veja bem, o presídio é de segurança máxima. E a fuga aconteceu, fuga de presos.
Então, segurança máxima e está acontecendo fuga, é possível que haja alguém que está ajudando. Então, é possível sim que haja a corrupção ali. Eu posso tirar essa conclusão. Não é aquela coisa que eu falaria isso e você diria, nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. O preso que está lá não conseguiu fugir só com as condições dele, sem alguém tê-lo ajudado, não. Não, teve ajuda. Então, se teve ajuda, houve corrupção. Estão ocorrendo muitos engarrafamentos na Rio e São Paulo. Os motoristas não devem beber antes de dirigir. Ora, engarrafamento não tem nada a ver com beber antes de dirigir. É claro que não deve beber antes de dirigir. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo é que os motoristas não beberem antes de dirigir não tem nada a ver com haver ou não haver engarrafamentos. Então, inferência incabível. Nosso corpo é constituído majoritariamente por água. É importante ter água mineral em casa. Ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Especificamente, e não só porque falou de água mineral. É importante ter água em casa. Lógico que é importante ter água em casa, mas não é, porque nosso corpo é constituído pela maioria de água. Né? Nada a ver esta inferência aqui. Agora nós temos uma tirinha para analisarmos 5 itens a partir dela. Aí, lá na primeira tirinha, a personagem diz: o médico disse que se eu não mudar de vida, simplesmente vou falecer. Então, pode começar a preparar minha partida. Que papo é esse? Na lápide, você escreve: bonitinha, mas sedentária, em letra dourada. Bom, então vamos à análise. O que que eu posso inferir aqui nesse texto? Na fala da personagem Joana, no primeiro quadro, mudar de vida significa começar a praticar exercícios físicos. Então, quando nós lemos o último quadro e ela disse que era sedentária e até já vimos que ela não quer mudar de vida, porque já mandou preparar a sua partida. Então, eu posso deduzir que esse mudar de vida que o médico sugeriu para ela seria fazer exercícios. Então, a número 1 está correta. E a número 1 não entrou na A, nem na B, nem na C. Então, sabendo um item, eu já eliminei 3 alternativas. Na fala do segundo quadro, a personagem usa o termo partida com sentido de morte. Bom, então, se ela já falou no primeiro quadro que, segundo o médico, ela precisa mudar de vida, senão vai falecer, então, quando ela disse que pode começar a preparar a partida dela, então, lógico que essa partida está relacionada com o seu falecimento, com a sua morte. Perfeito. A 2 faz parte mesmo da resposta, como podemos ver nos 2 itens que nos restam. No segundo quadro, a personagem Joana admite que não vai praticar atividades físicas. Sim, no segundo quadro ela já admite isso, porque ela já pede para preparar a partida dela e confirma, né, lá no terceiro quadro, o que é para colocar na lápide. Então, sim, ela está, ela, olha o que é inferência, né? Não está escrito isso aí, mas é totalmente cabível eu retirar essa informação. Olha, você lê o segundo quadro e fala, mas ela não falou que não vai fazer exercícios físicos. Mas quando ela disse que pode preparar a partida dela, é porque ela já abriu mão, ela já deixou de lado, ela já desistiu de praticar exercícios físicos. Então, a 3 vai para a resposta sim. Ela não está na letra D, então ainda tenho 2 itens para analisar, mas já tenho o gabarito. Veja bem, no terceiro quadro, o termo lápide, usado pela personagem Joana, está relacionado aos termos falecer e minha partida, aos quais ela se refere anteriormente. Sim, quando ela fala na lápide,
você escreve. Então, nós sabemos muito bem que a lápide é lá no túmulo. Então, o túmulo está ligado a falecer e está ligado à partida, que tem o sentido de morte, como já analisamos no item 2. Então, perfeito, certinho. E no terceiro quadro, a personagem Joana sugere uma inscrição para sua lápide, em que estão presentes duas características, uma positiva e outra negativa. Olha, bonitinha é a positiva, mas sedentária é a negativa. Aliás, que vai levá-la para a lápide, ou para o túmulo, certinho? Então, é isso aí, letra E na número 3. Na questão 4, nós temos um texto e vamos lê-lo para depreender, olha para você ver, é uma questão de interpretação, vamos depreender, vamos deduzir desse texto que nasceram mais artistas em Cachoeiro de Itapemirim do que em qualquer capital brasileira. Então, veja bem, você já vai ler o texto com essa informação. Aqui diz que eu posso inferir, eu posso concluir que em Cachoeiro de Itapemirim nasceu mais artistas do que nas capitais brasileiras. Então, vamos lá. Se houvesse um concurso para eleger a cidade brasileira com mais filhos ilustres, a pequena Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, levaria com folga. Então, levaria com folga, então quer dizer que ela iria ganhar. Entre os 5.570 municípios brasileiros, difícil encontrar outro interiorano. Oh, espera aí, veja bem. Difícil encontrar outro interiorano, ou seja, município que é do interior, ou seja, é um município interiorano, e aí ele abre um parênteses para colocar uma outra informação que vai fazer você tirar uma conclusão disso aqui, ó. Capital é covardia, ora. Ah, então pronto, já temos a resposta. Capital é covardia, ora, que tenha gerado tantas figuras notórias para o país. Então, sim, Cachoeiro do Itapemirim é o município brasileiro que mais filhos ilustres teve, que mais filhos ilustres deu para o Brasil, segundo o texto, é retirando a capital. Capital é covardia. Então, o que quer dizer isso? Então, se você for olhar capitais, você vai encontrar mais filhos ilustres em capitais. Mas se você for comparar município do interior com município do interior, Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar. Então, nasceram mais artistas em Cachoeiro do que em qualquer capital? Errado, certo? Nasceu mais em relação a outros do interior. Então, é isso aí, errado na número 4, e vamos a 5. Bom, na 5 nós também vamos fazer inferências, olha só. Nós vamos interpretar o texto para vermos quais desses 3 itens estão corretos. Então, vejamos. O primeiro item, já vamos entrar no texto com essas informações. Olha, o primeiro recenseamento no país ocorreu na segunda metade do século XIX. Então, vamos lá. Século XIX. Então, quer dizer, é 1800 e mais alguma coisa, porque é 18 mais 1, 19, então é 1800, e se é na segunda metade, então 1850 está na metade. Então tem que ser de 51 para frente, certo? Segundo o IBGE, a principal razão para a mudança no perfil étnico-racial do Brasil é o crescimento demográfico. Então nós vamos encontrar lá que é a principal razão para a mudança no perfil racial do Brasil? Crescimento demográfico. E depois, o censo 2022 revelou que mais da metade da população se identifica como preta ou parda. Então, vamos lá. Maior presença de negros no país reflete reconhecimento
racial. Resultado consolida uma trajetória que já vinha desde o recenseamento de 1991 e que não tem volta, diz especialista. A população brasileira está tendo mais orgulho em se reconhecer mais escurecida. Essa é uma constatação de especialistas ouvidos pela agência após os mais recentes resultados do censo 2022, que revelaram que 55,5% da população se identifica como preta ou parda. Ó, já tem a resposta para esse item 3. Aqui diz que mais da metade se identifica como preta ou parda. Aqui revelaram que 55,5%, então, 50% já era metade. Então, 55,5% é mais da metade. Então, este item aqui está certo, ó. O 3 está certo. Então, com isso aí, eu já elimino a letra A, que diz que apenas o 1 está correto, e elimino a letra C, que diz que apenas 1 e 2 estão corretos, se eu já vi que o 3 está correto. E continuando. O levantamento divulgado na sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que os pardos são 45,3% da população e superaram a quantidade de brancos pela primeira vez. Olha, os pardos superaram os brancos pela primeira vez desde 1872, quando foi realizado o primeiro recenseamento do país. Olha, já vou responder o item 1. O primeiro recenseamento no país ocorreu na segunda metade do século XIX. Quando foi? 1872. Então, perfeito, porque de 51 para frente já era a segunda metade. Então, mais um que está certo. Então, o item 1 está correto. Então, eu já tenho o gabarito. Eu não terminei de ler o texto e já tenho, porque se o item 1 e o 3 estão corretos, a resposta está aqui na letra B. Por quê? Porque a D diz que só o 3 está correto e nós acabamos de ver que o item 1 está. Vamos ler mais um pouco só para confirmar que o 2 está errado mesmo. O IBGE explica que a mudança no perfil étnico-racial do país não reflete apenas a questão demográfica. Olha só, não reflete apenas a questão demográfica, ou seja, nascimento ou morte de pessoas, mas também outros fenômenos sociais. Então, aqui no item 2 diz que a principal razão para a mudança no perfil étnico-racial é o crescimento demográfico. Aqui do texto está dizendo que não é só o crescimento demográfico que explica a mudança no perfil étnico-racial, mas, então, quer dizer, existem outros fatores, mas o texto não diz qual fator é o principal. Ele não disse. Então, eu não posso aceitar mesmo o que eu disse, o item 2, o crescimento demográfico como a principal razão. Nós temos outras razões, como o texto mostra, o item 2 mostra que tem, mas o texto não falou que o crescimento demográfico é o principal, por isso o 2 não entra na resposta, então é a letra B mesmo, ok? E vamos para a 6. Na 6 nós temos o gênero textual tirinha, que traz a seguinte história. Este não, só um instante. Esse carro, bom, na casa deveria ser este mesmo, porque está perto de quem está falando. Esse carro, além de velho, está acabado, hein? Está acabado, hein? Olha essa pintura, olha quanto amassado. O ruído do motor parece um urso com tuberculose. Aqui vai uma fortuna de oficina.
roda desalinhada, tudo bem, mas eu quero comprar mesmo assim. Não, eu amo ele. Ah, então, o que que nós estamos vendo? Estamos vendo duas pessoas aqui ao lado de um carro e uma das pessoas desvalorizando o carro o tempo todo. O carro está acabado, a pintura tá amassado, o ruído do motor está parecendo um urso com tuberculose, vai gastar uma fortuna de oficina, a roda está desalinhada, ou seja, desvalorizou o carro totalmente. E depois diz que ama o carro, quando o outro diz que vai comprar. Eu até pensei que era esse aí, o mais alto, que está falando mais, que estaria querendo comprar. Porque geralmente isso acontece, a pessoa vai comprar, fica desvalorizando o item que está sendo vendido para ver se abaixa o preço, né? No final, era ele mesmo que estava vendendo. Ou seja, certamente está precisando vender, mas não está querendo vender, não está querendo desfazer-se do bem. Então, vamos ver o que que nós vamos achar nessas cinco alternativas como a incorreta após essa leitura e essa análise superficial aí do texto. Com base na resposta do homem mais baixo, tudo bem, mas eu quero comprar mesmo assim. É possível deduzir que ele acreditou nos comentários do homem mais alto, não tendo percebido a real intenção deste. Bom, peraí, você diz que ele acreditou nos comentários do homem mais alto? Ou ele acreditou? Se ele tivesse acreditado no comentário do homem, ele não teria comprado o carro, e mesmo assim ele quer comprar. Eu creio é que ele percebeu que o homem pôs à venda, mas não está realmente querendo vender, e está aumentando os defeitos do carro para ver se o comprador desiste. Depois só fala que eu precisava vender, mas não consegui ninguém que comprasse, né? Então, essa aqui não está correta. Porque eu não posso dizer que o homem acreditou, porque se ele tivesse realmente acreditado, ele não teria comprado o carro, vamos dizer assim, né? Ou de que ele não percebeu a real intenção do homem, eu acho. Ele percebeu a real intenção do homem, certo? Então, esta é a incorreta. Repare nas demais. Os comentários do homem mais alto nos três primeiros quadrinhos nos levam a pensar que ele desempenha no contexto o papel de comprador. Então, quem entende de negócio, um pouquinho de negócio, e entende da leitura do texto, antes de chegar no último quadrinho, dava para se pensar que era o mais alto que estava comprando mesmo, já que, via de regra, é o comprador quem desvaloriza o objeto a ser comprado com o objetivo de abaixar o preço. Essa está perfeita, segundo o texto e as inferências que nós podemos fazer dele, levando para o texto aquela nossa pré-compreensão. Ou seja, ao conhecimento de mundo que você já tem. Isso acontece quando as pessoas estão querendo comprar alguma coisa. Então, é isso aí. Tá vendo o que que é trazer a pré-compreensão? Você traz os seus pré-requisitos, o conhecimento que você tem de mundo, de venda, de compra e venda de algum objeto, e aí você analisa o texto com mais segurança. Aí você realmente interpreta o texto. Pode ser considerado um texto por constituir uma unidade linguística que tem sentido e intencionalidade discursiva. Sim, tem sentido, né? O texto está bem formado, nós compreendemos a intenção do autor com o texto, entendemos a intenção do personagem ali, então sim, está certinho, é um texto mesmo. Não é simplesmente um emaranhado de palavras, é uma informação que, né, ou seja, é uma informação que veio clara para a gente. Então, é uma unidade linguística que tem sentido. No quarto quadrinho, passamos a ter conhecimento de uma informação nova sobre a situação comunicativa, a qual atribui sentidos diferentes ao diálogo e mostra que a intenção comunicativa do homem mais alto, desde o primeiro quadrinho, era a de depreciar seu próprio veículo a fim de que o outro desistisse.
da compra. Sim, a informação nova está aqui quando ele diz, não, eu amo ele, então quer dizer, ele não quer vender. Às vezes precisa, mas não está querendo. Então, sim, a incorreta está aqui. Esta aí você não pode deduzir. Você não pode falar que o homem acreditou nos comentários do outro, mais alto, e que ele não havia percebido, ó, que ele não tinha percebido a intenção dele. Ele percebeu sim, ok? Então ficamos por aqui, mas tem mais no próximo vídeo. Eu espero você. Até lá, se Deus quiser.